Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe e que quem me ouve, que o Senhor possa vir falar mais uma vez conosco em uma breve ministração. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na carta de Paulo, na epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, eu quero ler com vocês a partir do verso 15, 3 versículos apenas, e creio que é pertinente àquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim: vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois dizem as Escrituras, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele a união de espírito. Glória a Deus por essa poderosa palavra, irmãos. Essa palavra, ela traz para mim todo o sentido e todo o valor do processo a qual nós somos submetidos quando nós encontramos Jesus. Muitas pessoas não entendem que a partir do momento que aceitam o Senhor Jesus, confessando Ele com a boca e crendo com o coração, que será submetido a um processo. E esse processo se dá no campo da mente e do corpo, da alma, daquilo que são as nossas emoções. Essa é a guerra incessante que Paulo retrata da carne e do espírito. Nós não podemos servir aos dois senhores, como o Senhor falou. E por isso traz bastante aflição e bastante dúvidas ao nosso coração, realmente, se o Senhor está conosco em todo esse processo. Eu quero te dizer, meu irmão, Ele está com você. Olha, o versículo 20 mostra o nosso valor. Quando eu entrei no deserto, eu não sabia o meu valor. E por isso eu louvo a Deus, sabe? Eu não sabia, o significado da palavra perdão. Eu me submetia às pessoas por carência e era escravo da minha carência, fazendo coisas que eu mesmo não via sentido de fazer, e eu via que eu não tinha nascido para fazer aquilo. Mas fazia na intenção de ser aceito, mas Jesus nos aceitou. O versículo 20 desse texto traz uma informação bastante importante. Fala assim, pois foram comprados por alto preço, portanto honre a Deus com o seu corpo. Nós fomos comprados por um alto preço, e é impressionante porque ele está falando aqui sim de pecado sexual, e é como nós adulteramos aquilo que é a fórmula correta de que Deus, desde o princípio, deu para nós. O pecado, Deus nos formou, o pecado deforma, mas nós nos transformamos. Deus transforma nós pela renovação da nossa mente. Eu tenho falado bastante sobre isso. E ele traz uma analogia, na verdade, muito antagônica, ou seja, oposta daquilo que é o pecado sexual, a questão da prostituta. Mas a prostituta, eu quero falar justamente aqui a prostituta, porque ele fala, você não sabe que seu corpo na realidade é membro de Cristo? E ele traz isso da igreja fiel, justamente usando os dons um para os outros na questão do serviço do Cristo. Mas ele fala, acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? Eu falei sobre a ligação de almas e todas as coisas que acontecem através da relação sexual aí na pregação do banquete, um banquete preparado. Isso é uma verdade, uma realidade espiritual que acontece conosco. Mas a prostituta aqui, apesar de ela trazer para nós bastante informações de ser aquela mulher que vende o seu corpo a fim de conseguir o sustento e levar o sustento para casa, e muitas situações ali por trás disso, nós não sabemos toda a realidade. Eu carrego, sabe? Eu trabalho como motorista de aplicativo, eu carrego muitas, e a gente percebe que elas são totalmente armadas e vivem uma vida assim, sabe, odiosa. É difícil, sabe, não é fácil você entregar o seu corpo para homens que você não conhece.
é a sua intimidade, mas quando chega nesse ponto é porque o pecado já tomou conta. Mas a prostituta, ela tem uma figura também, é a figura do diabo. Agora eu quero trazer para o espiritual. Paulo vem trazendo ali uma informação desde 1 Coríntios 5, de um presbítero que se une à sua madrasta. Aí depois ele vem falando sobre a questão das ações judiciais, que um irmão não deve julgar com o outro, mas a prostituta ele traz nesse momento como uma visão antagônica. A prostituta é justamente a visão do diabo. E eu quero ler com vocês alguns versículos que falam sobre a prostituta que está no livro de Provérbios. Eu quero ler alguns e vai ser de forma bem rápida para que nós possamos entender como o diabo age. Olha, ele fala assim, no Provérbios 6, versículo 20. Meu filho, obedeça aos seus mandamentos e não abandone o ensino da sua mãe. No versículo 22. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Está falando da ação do Espírito Santo em nós, ao preço que nós fomos comprados, redimidos dos nossos pecados, e o Espírito é quem nos guiará através das palavras que são ditas pela Bíblia e também pelos profetas de Deus. Olha, ele fala assim, ele, no versículo 24, eles os protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Está falando da mulher adúltera, a prostituta e a promíscua, que na verdade as três são a mesma, é a figura do diabo. E no capítulo 7, no versículo 1, ele fala: meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os seus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e terá vida. Terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Nós somos, não obstante, considerados a menina dos olhos de Deus, porque o Senhor está atento a tudo que nós estamos fazendo. E ele traz algumas características da prostituta. Primeiro, ele fala que os mandamentos ele os manterá afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Está falando aqui do diabo. Olha só como ela age. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos conhecer o nosso inimigo para saber contra quem nós estamos lutando. Nós precisamos saber como ele age. E ele age sempre da mesma forma, sempre de uma situação, sabe, que ele coloca dentro do nosso coração. Fala assim, da janela de minha casa, olhei através da grade. Irmãos, o inimigo sempre nos observa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O diabo é como um leão que anda ao nosso redor procurando quem possa tragar, e ele vem só numa bocada. O diabo nos observa. O inferno, ele fica escondido, sabe? Observando. Ele não aparenta que está observando, mas você está sendo observado pelo diabo. Não se engane. Está sendo observado pelos seus agentes, por aquelas pessoas que se escondem. Assim como Lucas 20, que fala a questão dos fariseus que colocavam pessoas para vigiar Jesus, fingindo ser pessoas sinceras. E ele fala assim, eu vi entre os inexperientes, no versículo 7, inexperientes no meio dos jovens, e um rapaz sem juízo. Está falando da carência emocional. E isso aqui reflete bastante a mim, porque eu muitas vezes, por causa disso, me entregava ao pecado, me entregava justamente aos caminhos de Satanás, porque era carente, queria ser aceito, queria ser amado, e não entendia. Um rapaz inexperiente fala da carência, sem sabedoria, sem conhecimento do caminho que deve seguir, e Jesus é o caminho. Olha, no versículo 9 fala assim, era crepúsculo, ao entardecer do dia chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Está falando que o envolvimento com essa mulher, meus irmãos, só traz escuridão para o nosso coração, só traz maldade, só traz destruição. Essa mulher era uma mulher casada, a palavra fala, e ela ficava procurando a quem pudesse tragar, quem pudesse destruir. O final é destruição. Olha, a mulher veio então ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e procuradora. Seus pés nunca param em casa. Nós precisamos prestar atenção. E aí a prostituta sabe do que nós gostamos. Ela sabe exatamente aonde nós vamos cair. Ela sabe quais são as nossas fraquezas. A prostituta, ela se veste provocando porque ela sabe que seduziria aquele jovem que era inexperiente. Afinal, ele nunca tinha visto
tudo aquilo, não é verdade? Então ela sabe exatamente o que está fazendo, ela sabe aonde atacar, e é justamente na nossa fraqueza que nós devemos concentrar. Paulo fala, roguei ao Senhor, sabe, roguei ao Senhor 3 vezes para que tirasse o espinho da minha carne, e ele fala assim, a minha graça te basta. E aí depois no 1 Coríntios capítulo 12 versículo 10, 2 Coríntios capítulo 12 versículo 10, ele fala, por isso eu me glorio nas minhas fraquezas, porque o poder dele se aperfeiçoa justamente nela, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas é necessário entregar a Deus as nossas fraquezas. Olha, no versículo 14, e esse é o que me chama mais atenção, tem em casa a carne dos sacrifícios da comunhão, ou em outras versões, oferta de paz, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Parece com crente, mas é prostituta, sabe? Ela oferece as ofertas de paz, ela oferece os seus sacrifícios, ela vai na igreja, ela ora, ela se parece santa, mas é prostituta. Ela prega, mas é prostituta. Ela louva, mas é prostituta. Tem a aparência piedosa, mas é prostituta. Se comporta como uma santinha, mas é prostituta. E o final dela é a morte. Então não se engane, ela oferece os sacrifícios de paz. E olha só o que fala assim, ó, o que fala aqui, ó, no versículo, e eu quero terminar. No versículo 21, fala assim, ó, com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor do lábio. E imediatamente ele o seguiu como boi levado ao matadouro e como cervo cair no laço. Ó, até que uma flecha lhe atravesse o fígado e como um pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custaria a vida. Esse é o pecado, irmãos. O pecado te prometeu, mas tudo que ele te fez foi te afastar de Deus. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir. O pecado te prometeu, mas tudo que ele fez foi te afastar de Deus. E agora nós precisamos compreender essa situação da prostituta. Por quê? Porque nós fomos comprados por alto preço. E glória a Deus, eu tenho por Cristo Jesus. Eu gosto de quando Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele fala assim, esta é a informação que é digna de confiança. Cristo Jesus veio salvar os pecadores e chamar ao arrependimento, a qual deles eu sou o pior. E eu me considero como Paulo, eu também sou, e eu entendo, sabe, essa situação, esse processo. Mas é impressionante porque o Senhor Jesus, ele sempre nos dá a perspectiva de arrependimento justamente para que nós não possamos cair nesse laço de morte. Primeiro vem a morte, sabe, a morte espiritual. A morte espiritual causa em nós a morte natural, que é a morte do próprio corpo. Nós começamos a nos encher de depressão, de doenças, encher de desânimo, encher de, sabe, um inferno. A nossa vida vira um verdadeiro inferno por causa do pecado. E depois a terceira morte, que é a morte eterna. E essa é a pior de todas, mas o Senhor, ele sempre nos dá a solução. Eu gosto quando o Oséias é o profeta que Deus mandou ele se casar com a prostituta. Olha só o que fala em Oséias capítulo 3, versículo 1. Eu quero fazer algumas aplicações pertinentes. Fala assim, ó, então o Senhor me disse, vá e ame sua esposa outra vez. Está falando de um homem, igual Paulo, que entendeu que era pecador e precisava de Jesus. Embora ela cometa adultério com um amante, isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em trazer ofertas. Assim eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então lhe disse, você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Olha, ele comprou ela de volta, viverá na casa. Isso tudo tem uma simbologia, irmãos, não vou entrar nesse mérito, todo tem uma tipologia. Mas me chama a atenção porque fala assim, ó, durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém. E eu também esperarei por você. Nem mesmo ele teria relação sexual com ela. Porque é a parte do processo que nos cabe, irmão. É a parte do processo que nós enfrentamos de purificação do ouro e da prata. E é por isso que dói tanto. É por isso que é cansativo.
sabe? Alguns, meus irmãos, alguns carregam nessa vida uma cruz de isopor e outros carregam uma cruz que parece de chumbo. Mas sabe o que é o fardo? Quanto mais pesado é a consequência do pecado. E nós precisamos entender que o pecado ele nos perdoa, o Senhor nos perdoa, mas precisamos viver a consequência para quê? Para que jamais desejemos voltar para os braços da prostituta. E é por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 3. Também nos alegramos ao enfrentar as dificuldades e provações. Quem se alegra, meu irmão, em enfrentar dificuldade e provação? Quem se alegra? Quem reconhece Jesus como seu Salvador. Quem sabe que precisa de salvação, porque sabe o que produziu o pecado em nós. Pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. Olha, e a perseverança produz caráter aprovado. Em outras versões traz experiência. E a experiência fortalece a nossa esperança. E a esperança não nos decepcionará. Pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito Santo, para nos encher o seu coração com seu amor. É o amor que cura tudo, o amor que vem de Deus, ao qual Paulo está falando que Ele é a fonte. Ele é a fonte de todo amor, meu irmão. Ele é a fonte de todo amor. E nós não compreendemos essas situações quando as pessoas vêm falar. Nós ficamos resistentes quando fala de pecado. Mas eu quero citar mais um versículo com vocês, porque é importante nós falarmos sobre isso, para sabermos qual é a cilada que o inimigo está caindo para nós. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 5, fala: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. É justamente aquele que a prostituta estava querendo oferecer. Preparou os panos de linho para se deitar com aquele jovem rapaz, querendo levar ele para a morte. Mas no versículo 6 fala assim, quem fere por amor mostra lealdade. A lealdade se reflete na transparência. Por quê? Mas o inimigo multiplica beijos. O inimigo multiplica beijos. E quem está satisfeito, ou seja, quem não tem fome, despreza mel. E por isso Deus nos leva para o deserto. Para quê? Para que depois do deserto vem uma terra que emana leite e mel. É a terra da promessa. Todos nós temos uma promessa, não é verdade? Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Então não deixe que o seu amargo, meu irmão, se torne doce. Quem está com fome fica se contentando com qualquer coisa, fica se contentando com o pequeno. Mas depois de termos feito a vontade de Deus, receberemos tudo aquilo que Ele nos prometeu. E eu quero terminar com vocês com Isaías capítulo 53, versículo 11. Verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrará. O trabalho é penoso, porque o processo ele dói sim, a purificação de tudo aquilo a qual nós ingerimos ao longo do tempo, porque Satanás até oferece o prato, irmão, mas ele não tem poder de decidir por nós. Eu já falei, a atitude de aceitar o pecado é nossa. Então hoje nós temos uma responsabilidade, saber que nós nos unimos a Deus, igual Paulo fala, olha só, qual é deixa eu voltar no texto de Coríntios. Olha, os dois se unem um só, mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma relação de espírito. E aí? Temporário ou eternidade? Eu quero te dizer hoje, te encorajar, meus irmãos, nessa guerra do Espírito, alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Alimente a sua esperança e a sua perseverança e o desespero morrerá de fome. Alimente o teu espírito e a tua carne morrerá de fome. Continue e persevere, que no final tem uma alegria prometida, a coroa da vida para aqueles que passaram pela dor. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve palavra, a paz do Mestre. Tchau, tchau.